Deus possa falar contigo nesta noite, vai dar mensagem, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite eu quero te agradecer, Deus, por esta oportunidade, por este momento, Deus, para que agora nós vamos ver agora a tua mensagem, a tua palavra, a palavra que edifica, a palavra que fortalece, a palavra que abençoa, a palavra que nos cura, que nos liberta, Deus. Então, nesta noite, Pai, que a tua palavra, Senhor, ela vá e ela produza nesta noite para aquilo, Deus, que a tua igreja necessita. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Amém. Queridos, abra sua Bíblia, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 35. Amém. Nós vamos ler a partir do verso 1. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso, né? Deus tem dons e talentos, né, para nos entregar para a glória do nome dele. Amém? Isaías 35. O título diz: A grandeza e a glória do Messias. Profeta messiânico que profetizou acerca da vinda do Messias, né? Do Senhor Jesus, o nosso Senhor. Amém? Todos acharam? Que diz assim: O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam chacais haverá erva, com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Porém, só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. E alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Que palavra abençoada, uma palavra de esperança, né, de renovo para o nosso coração. Nós que temos testificado tantas coisas acontecendo neste mundo, né? Tantas coisas difíceis, tantas notícias que nós temos visto com os próprios olhos, muitas vezes através da notícia, da internet, da televisão. E o Senhor, aprova o Senhor trazer essa mensagem ao nosso coração, uma mensagem de esperança, de renovo, para que verdadeiramente, irmãos, a gente possa olhar para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz, irmãos, que pelo menos 700 anos antes de Cristo, Deus levanta o profeta Isaías. Ele era um homem comum da casa do Senhor, estudava na escola dos profetas, era um homem comum até o capítulo 6, onde a Bíblia diz que no capítulo 6, quando o profeta Isaías está chorando o luto do rei Uzias, e ele adentra ao templo do Senhor, a Bíblia diz, irmãos, que ele contempla ali a visão do Senhor assentado no seu alto e sublime trono. É como se o teto do templo, da casa de Deus, abrisse na cabeça do profeta Isaías, e quando ele olhou para cima, ele contemplou essa visão: o nosso Senhor assentado no seu alto e sublime trono, onde serafins de 6 asas
com duas cobriam o rosto, com duas cobriam a boca, com duas cobriam os pés, com duas voavam, com duas cobriam os pés e com duas cobriam o rosto. E ele contemplou esses serafins, esses anjos subindo e descendo, voando em redor do trono do Senhor. E esses anjos declaravam em todo o tempo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Em meio, irmãos, ao luto, em meio à dor, Deus o presenteia com essa visão. Mas quando Deus dá uma visão dessas, uma visão, irmãos, sobrenatural, uma visão tridimensional, na vida do profeta Isaías, nós vemos, irmãos, que toda visão, irmãos, quando ela é forte, quando ela é poderosa, ela vem acompanhada de um pedido, aleluia, ela vem acompanhada de um propósito. E Deus, Ele gostaria de saber qual coração estava disponível para que Ele pudesse enviar para proclamar a tua palavra, para proclamar o teu evangelho. E há quem diga, irmãos, que o livro do profeta Isaías é o evangelho do Antigo Testamento, é a Bíblia dentro da Bíblia, porque o livro do profeta Isaías, o livro de Isaías contém 66 capítulos, e a Bíblia na sua totalidade também contém 66 livros. O profeta Isaías, irmãos, é o único profeta que vem falar acerca do Messias, fala acerca do seu nascimento, fala acerca do seu nome, fala acerca, irmãos, do propósito do Messias, quando ele viria para a terra, porque já ele está profetizando 700 anos antes. Então, quando Deus olha para Isaías, ali, irmãos, naquela visão, ele diz: a quem enviarei? A quem eu enviarei, aleluia, para falar da minha palavra, para falar do meu evangelho? E ele declara: mas eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a Bíblia diz que no mesmo momento o anjo, um daqueles serafins que estavam ao redor do trono de Deus, desce e pega, irmãos, ali a brasa do altar com uma tenaz e coloca sobre os lábios de Isaías, purificando os seus lábios. Então entenda uma coisa: antes que o Senhor te chame para algo grandioso, primeiro Ele vai te purificar. Verdadeiramente, o Senhor vai nos purificar. Muitas vezes nós agimos como Isaías: mas como que eu vou fazer tal coisa? Mas como que eu vou pregar? Como que eu vou evangelizar? Como que eu vou falar do teu amor? Como que eu vou falar do teu propósito? Como que eu vou falar da tua promessa? Aleluia. Mas a Bíblia também diz, irmãos, que não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu, Ele quem nos chamou, Ele que nos elegeu e Ele que nos predestinou segundo o beneplácito, a benevolência, a vontade, irmãos, segundo a sua vontade, segundo, irmãos, o conselho da tua vontade. Aleluia. Não fomos nós quem escolhemos, foi Ele quem nos escolheu. Entenda isso nessa noite. Então isso traz segurança, isso traz paz, isso traz certeza, isso traz convicção de que verdadeiramente, irmãos, nós somos mais do que vencedores. Como também diz no Cântico de Vitória, que o apóstolo Paulo escreveu, ele declara, irmãos, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Você crê nessa palavra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o Cântico de Vitória. Pois bem, irmãos, passado capítulo 6 de Isaías, agora ele se torna um profeta do Senhor, alguém que vai trazer a informação do Messias. E no capítulo 35, ele vai declarar, irmãos, que havia um deserto espiritual na vida do povo de Israel. Um deserto espiritual.
E quando a Bíblia fala de deserto, a Bíblia fala de lugar solitário, de lugar árido, de lugar infértil. Era o povo escolhido, mas estava vivendo um deserto espiritual, porque era um povo que estava cativo, não só na Babilônia, mas também cativo em seus pensamentos, cativo em seus sentimentos, cativo em suas emoções. Não conseguiam se libertar para poder assim viver a vontade do Eterno. Aleluia. Só que ele está dizendo aqui, olha, e o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto. O lugar árido, o lugar estéril, exultará e florescerá como a rosa. Nós entramos na primavera, né? Quem já está vendo aí as rosas brotando? Esse dia eu passei em frente a uma casa, estava uma roseira linda, coisa mais linda. Eu falei, meu Deus do céu, aí a estação mudando, né? É lindo quando você passa assim, naquelas casas mais antigas, né? Você vê aquela roseira cheia. Você fala, meu Deus, olha que coisa linda. Outrora estava no outono, no inverno estava deserto, estava infértil, mas agora está florescendo como a rosa. E não é, irmãos, é uma florzinha aqui, uma florzinha ali, não. Ele está dizendo, abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. Ele está falando acerca da vida espiritual do povo de Deus, aleluia, que outrora era uma vida, irmãos, que estava míngua, que estava solitária, estava desértica, que estava estéril, mas ele vem para mudar o cenário, aleluia. Ele vem para trazer fertilidade à terra, ao coração, aleluia, para que quando a semente do Evangelho for lançada, for semeada, essa terra que outrora estava estéril, estava desértica, agora ela vai florescer para a honra e para a glória do nome de Deus, aleluia. E é verdadeiramente o que o Senhor fez conosco. Outrora estávamos no deserto espiritual, mas Jesus veio, entrou nas nossas vidas, foi lançada a semente do Evangelho, e aquilo que era deserto floresceu. Houve uma mudança no cenário, uma mudança no terreno, aleluia. E ele vai falar também que nós temos que nos fortalecer as mãos fracas, firmai os joelhos trementes. Mas por quê? Por conta do medo. Não temais, ele disse, né? Sejam fortes, não temais, porque o vosso Deus virá com vingança. E que vingança é essa, irmãos? Já que Deus é bom e nele não há treva, aleluia. Mas nós também sabemos que Deus é bom, mas ele também age com justiça, aleluia. Ele também age de acordo com a sua ira muitas vezes. Então a Bíblia diz, irmãos, que haverá recompensa da parte de Deus. Ele vem e nos salva desse deserto espiritual. Ele vem e nos arranca, irmãos, deste ermo espiritual, aleluia. E essa é a vingança de Deus. Sabe qual que é a vingança de Deus? É quando ele pega um homem chamado Saulo, que outrora era perseguidor de cristão, que outrora era assassino de crente. Essa é a vingança de Deus, irmãos. Ele pega um homem chamado Saulo, um homem influente, um homem que tinha capacidades intelectuais, aleluia, e ele transforma aquele homem, ele rebaixa aquele homem a Paulo, porque o nome Paulo significa pequeno, aleluia. Então ele tira Saulo daquele patamar, irmãos, onde ele tinha, irmãos, muitos diplomas, muitos certificados, rebaixa aquele homem, muda o seu nome para Paulo e coloca ele agora de maneira purificada, aleluia, para servir ao reino dos céus. Então essa é a verdadeira vingança de Deus, aleluia. É quando ele pega o mais vil pecador dos homens e transforma no mais santo dos homens, aleluia. Olha como que Deus se vinga, irmãos. Quando ele vê a vida espiritual desértica, a Bíblia diz, irmãos, que ele não
O nosso Deus, irmãos, Ele não assopra o pavio que fumega, e Ele também não pisa a cana trilhada. Jamais Deus vai fazer isso, irmãos. Pelo contrário, é no momento do deserto do ermo, é no lugar solitário, é que Ele deseja se manifestar, é que Ele vem com recompensa, é que Ele vem com vingança, aleluia, para fazer florescer o seu jardim e para que o seu nome seja glorificado, aleluia. É dessa maneira que o Senhor trabalha, irmãos. Ele virá e vos salvará. Aqui Ele já está apontando para o Messias, que é o Deus encarnado, que é o Verbo que se fez carne e habitou em nosso meio, cheio de graça e de verdade. Os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiro nos ermos, aleluia. Olha só, quando Jesus agora, Ele tem um encontro com a mulher samaritana, uma mulher que vinha todos os dias no mesmo horário tirar água do poço. Ele sabia, ele disse, a palavra do Senhor diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele vai lá, irmãos, em Samaria, tem um encontro com aquela mulher, pede água àquela mulher está no deserto espiritual, está no seu lugar solitário, ela não está florescendo, não, pelo contrário, ela está escondida, solitária, vivendo o erro espiritual da sua vida. Mas Jesus deseja florescer aquela história, Jesus deseja mudar aquele cenário. Então ele pede água, ela cria um bloqueio e ela diz: como pode tu, sendo judeu, pedir água a mim que sou mulher samaritana? E para resumir, o Senhor Jesus, ele diz: mulher, se tu soubesse quem te pede, aleluia, se tu soubesse o que eu quero fazer na tua vida, se tu soubesse o que eu quero fazer na tua história, aleluia, enquanto você beber dessa água, você vai voltar a ter sede, aleluia, mas no dia que você provar dessa água, que a água viva, nunca mais você tornará a ter sede, aleluia. Se tu soubesses que quem te pede, mulher, tu me pedirias e eu te daria água viva, aleluia. Então quando ele se revela, o Messias para ela, a Bíblia diz que ele fala assim: olha, vai lá, pega o teu marido e volta aqui. E ela disse: não, mas eu não tenho marido. Então ele revela a sua vida, o seu segredo, a sua história. Disseste bem, você não tem marido, porque já teve 5 homens e esse que você está também não é o teu marido. Então aquela mulher olha para ele e ela diz: vejo que tu és o profeta, aleluia, vejo que tu és profeta. E ela declara, irmãos, ela diz: olha, o teu povo, Jerusalém, o povo de Israel diz que vocês têm que adorar no templo, mas nós, samaritanos, não podemos entrar no templo, então nós adoramos no monte. Então Jesus declara: mas é chegada a hora, e a hora é agora, em que vocês não vão adorar nem no templo e nem no monte, mas o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aleluia. Jesus, ele veio para quebrar toda a barreira religiosa. Jesus, ele veio, irmãos, para lançar por terra, irmãos, todo ritual, toda barreira religiosa, tudo aquilo que impedia o povo de verdadeiramente abrir mão do seu deserto, abrir mão do seu lugar solitário, aleluia, para entrar no novo cenário que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Você precisa se permitir nessa noite, aleluia. Permita-se nessa noite, assim como a mulher samaritana se permitiu. Quando ela viu que ele era o Messias, a Bíblia diz que ela larga o cântaro, volta para a cidade de Samaria e fala: eu encontrei o Messias, aquele que tornou o meu deserto em mananciais de águas, aleluia. Olha só. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais
mananciais de águas. Nota, irmãos, como é abundante. Ele falou para ela que se ela cresce nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva que aponta para a eternidade. Aleluia. Então o deserto, ele se transforma em manancial. Não é uma água pouca, não é uma poça d'água, irmãos. Não é ali, irmãos, ali um filete de água. Não, é um manancial. São mananciais de água. É água em abundância, aleluia. É água até dizer chega. É água que vem do trono de Deus, aleluia. Para purificar, para lavar, irmãos, para matar a sede daquele, irmãos, que está no deserto espiritual. Porque deserto produz sede. É ou não é? Deserto vai te dar sede. Mas é na hora da sede é que ele tem água. Aleluia. E água com abundância. E aí o profeta vai dizer algo interessante. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá ervas com canas e juncos. Olha só, irmãos. Chacal na Bíblia é a prefiguração do juízo de Deus. Toda vez que Deus estava irado com uma nação, ele declarava: vou fazer de ti uma habitação de chacal. E por que chacal, irmãos? Porque o exemplo aqui é a simbologia deste animal. Porque este animal é um predador com hábitos noturnos. E ele se alimenta de carcaça, ele se alimenta, irmãos, de outros animais, mas ele não vai igual o leão e mata a presa e já se alimenta, não. Ele espera o outro predador que já matou, ele fica à espreita, aleluia. E aí ele vai lá e se alimenta, irmãos, da presa quando ela já está no estado de evolução já, o estado evolutivo, irmãos, de deterioração. Então o chacal, irmãos, ele gosta de coisa estragada, irmãos, de coisa que já está avançado, de carcaça morta, mas não fresca, mas de coisa que já está avançada. E isso prefigura, irmãos, o pecado de Israel, o pecado da humanidade. Então quando ele está irado com uma nação, ele vem com juízo, e o Senhor, ele declara: vou fazer de ti uma habitação de chacal. E nota, chacal, eles gostam de lugar desértico, eles não vão onde tem vegetação, eles têm hábitos noturnos. Então vai prefigurando mesmo o pecado, irmãos, o estado espiritual da nação. Então ele está falando assim: quando tem, irmãos, manancial de água, quando o deserto começa a florescer, as habitações em que jaziam os chacais, agora não será mais a habitação de chacal. Agora haverá erva, agora haverá cana, agora haverá junco, agora haverá um novo material, aleluia. Que não é a carcaça, que não é, irmãos, a presa que foi morta há muito tempo, aleluia. Agora o aspecto do terreno mudou, porque Jesus faz isso nas nossas vidas, irmãos. Quando Jesus entra na nossa vida, a morte tem que bater em retirada. O juízo de Deus é aplacado, aleluia. Porque entrou que a justificação pelo sangue de Jesus, aleluia. Entrou o remidor, o único que pode aplacar a ira de Deus, porque verdadeiramente ele satisfez a justiça de Deus. E nota que a Bíblia, irmãos, ela não aumenta. Tudo que está na Bíblia tem importância. Nada pode ser descartado. Está falando que neste lugar vai haver ervas. Por quê? Por causa das águas. As águas, o lugar era deserto, mas as águas vieram e fertilizaram, irmãos, o lugar.
fertilizaram o solo e agora começa a brotar erva. Olha só, irmãos, aquilo que era deserto vai brotar na tua vida, aquilo que era deserto vai brotar na tua história, e essas ervas elas vêm com canas, com juncos, e é um material, irmãos, que eles usavam para utilidade. Aleluia. Você que outrora era descartado, hoje você é útil para o reino de Deus. Porque as canas, eles usavam, irmãos, para fazer um material chamado papiro. Então, muitos deles, os egípcios, faziam muito isso. Mas o povo de Israel aprendeu muito com os egípcios. Tanto é que Jesus viveu um bom tempo lá no Egito, escondido de Herodes, né? Então, nós vamos compreender aqui, irmãos, por que a Bíblia está falando de cana e de junco, que você vai entender. A cana, quando ela brotava, eles cortavam, eles tiravam ela no solo, deixavam vir o sol quente, e o sol transformava aquela cana num tipo de um papel, e eles fragmentavam, eles cortavam aquela cana, e eles produziam aquilo que é chamado de papiro, onde a Bíblia foi escrita primeiramente, foi no papiro. Não tinha esse papel que nós conhecemos, irmãos, não tinha essa capa que nós conhecemos, então eles faziam uso do papiro para deixar registrada a história, e é isso que Deus faz conosco, irmãos, quando Ele transforma o teu deserto em manancial de águas. De dentro de você começa a brotar essa erva, começa a brotar essa cana, aleluia, o material que o Espírito Santo usa para escrever a sua história, aleluia. Você começa a produzir essa cana, porque a gente está falando de vida espiritual, e Paulo ele vai falar de uma forma mais atual. Ele fala assim: vós sois cartas vivas, aleluia, lida pelos homens. Nosso maior testemunho, irmãos, é a nossa própria vida. É o deserto que se transforma em manancial, que brotou a erva, que deu a cana, e agora eu sou um material onde o Espírito Santo escreve a nossa história. Não tinha nada de bom aqui, aleluia. A minha vida era solitária, era desértica. Olha para a mulher samaritana, solitária, desértica. Foi Jesus derramar um manancial sobre ela, e de dentro dela começou a fluir este rio, aleluia. A mulher já saiu contando história. É ou não é? A mulher já saiu contando história. A cidade que ela se escondia agora virou o que, irmãos? Virou um palco ali para ela contar a história. Eu conheci o Messias, eu vi o Messias, porque ele me falou tudo o que estava acontecendo com a minha vida, aleluia. E ele não me julgou, e ele não me condenou, pelo contrário, ele me salvou, ele me resgatou, ele me redimiu, ele transformou a minha história. Então a cana era produzida para isso, para escrever a história, para deixar registrado, registro. Não tinha papel como a gente tem hoje, não existia gráfica, não existia editora igual existe hoje, irmãos. Olha só que coisa tremenda. E não é só a cana, não, tem o junco. E para que serve o junco? Para fazer móveis de utilidade. A Bíblia diz que tem uma mulher lá no Antigo Testamento, uma mãe maravilhosa, Joquebede. Ela tem o seu filho Moisés, e ali vem a perseguição do mal desde o início, né? Porque Moisés é um tipo de Cristo, aponta para Cristo, assim como muitos do Antigo Testamento. E ela tem uma ideia: eu vou fazer um cesto de junco, aleluia, um bercinho de junco, e eu vou impermeabilizar, eu vou passar betume, eu vou passar piche, para tornar aquele berço impermeável, e eu vou lançar o menino nas águas do Nilo, aleluia.
Sabe por que você tem que dar junco? Aleluia. Sabe por que você tem que dar cana para o Espírito Santo registrar a nova história que Ele tem na tua vida? Mas o junco fala de utilidade, aleluia. E a Bíblia fala, irmãos, que quando Deus nos chama, Ele nos chama para ser útil para o reino, aleluia. Espírito Santo de Deus, você começa a brotar esse junco, porque agora você não é mais habitação de chacal, agora você não faz mais parte desse juízo, porque o juízo já foi aplacado, aleluia. Espírito Santo de Deus, agora você começa a brotar, e você está brotando erva, você está brotando cana, e agora você vai brotar material ainda melhor que a cana, que é o junco, e por causa do teu testemunho, da tua vida, do teu posicionamento, da tua obediência, você consegue livrar alguém das águas do Nilo, aleluia. Você consegue, irmãos, com a tua história, brotando esse material útil para o reino, você arranca alguém das águas da prostituição, você arranca alguém das águas do tráfico, você arranca alguém, irmãos, das águas do vício, das águas das drogas, das águas do suicídio. Então entenda uma coisa, aleluia, se está deserto hoje, comece a orar. Se está deserto hoje, comece a buscar. Você sabe quem é o Messias, você sabe quem é Jesus Cristo, você sabe quem é Deus, já se foi revelado. Então se está deserto hoje, comece a buscar, porque o manancial virá sobre a tua história, aleluia. E essa é a grandeza e a glória do Messias. E aí ele está falando ali, haverá uma estrada, um caminho, que se chamará Caminho Santo. O caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando a Bíblia fala de caminho, ela fala de pensamento. Pensamento. Eu possuo agora a mente de Cristo. Por que a Bíblia ela assimila caminho com pensamento? Quem aqui já pegou uma trilha? Vai subir no monte, tem a trilha. Você segue aonde está aquele mato alto, ou você segue a trilha onde todo mundo já pisou? Onde todo mundo já pisou, não é? Você não vai por outro caminho, não. Vamos ver onde tem uma trilha. Vamos ver onde já está pisado. Assim é conosco também. O nosso cérebro funciona assim. Os nossos pensamentos são assim. Então, quando eu estou insistindo num pensamento de maneira insistente, que não leva a Deus, eu vou ficar preso naquele caminho. Então, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, Jesus está falando, eu sou aquele que preciso reinar na tua mente. Então, você muda a roda, você se converte. Há uma conversão. Uma mudança de rota, uma mudança de direção. Isso é a conversão. Você muda a direção. E você começa a andar por outro caminho. E de tanto você andar por aquele caminho, ele vai ficar marcado. E ele vai ser chamado Caminho Santo. Olha só. Ali haverá uma estrada. Um caminho que se chamará Caminho Santo. E ali o imundo não passará por ele. Olha que coisa tremenda, irmãos. O espírito imundo não passa, porque você mudou o caminho. Outrora você estava andando em caminhos desérticos, em vales espirituais, mas agora você mudou a rota. Foi isso que a mulher samaritana fez, ela mudou de direção, aleluia. E agora o caminho é santo, aleluia. É por este caminho que você passa todos os dias, e este caminho está formando uma linha de pensamento dentro da tua mente, onde há uma grande transformação. Aquele que fumava não fuma mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que se drogava não se droga mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, porque o imundo não passará por este caminho. Aleluia, Jesus.
um fenômeno que acontece. E ele fala, mas será para aqueles, os caminhantes, aqueles que permanecem no caminho. Até mesmo os loucos não errarão. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolhe os que não são para confundir os que pensam que são. Escolhe as coisas fracas deste mundo para aniquilar as fortes. Aleluia. Olha que tremendo, irmãos. E ali não haverá leão nem animal feroz, não haverá predador. Glória a Deus. Nenhum deles subirá a ele, nem se achará nele. Porém só os remidos, só os resgatados, só as ovelhas, aleluia, só os redimidos, só os lavados e remidos no sangue do Cordeiro passarão por ele. E esse é o caminho que nos leva à eternidade, à vida eterna. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. Olha só, aqui está falando do céu. Sião é a Jerusalém restaurada, é a nova Jerusalém que desce do céu, como está lá em Apocalipse. E a alegria eterna virá sobre as suas cabeças. E como está escrito, e ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, nem tristeza, nem ranger de dentes, nem sol, nem morte, aleluia, porque já as primeiras coisas se passaram e tudo se fez novo. É uma palavra de esperança. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Aleluia. Irmãos, essa é a verdadeira vingança de Deus. O mundo pode estar vivendo num deserto espiritual. A nação pode estar vivendo num deserto espiritual. A nação pode até se consagrar a outros deuses. A nação pode até se consagrar ao ocultismo, ao espiritismo. A nação pode até consultar, irmãos, outros deuses, aleluia. A nação pode até se entregar à ideologia. Mas ainda assim, irmãos, ela não consegue ser mais forte do que a igreja. Porque a igreja é a maior autoridade de Deus na terra, aleluia. E quem rege a igreja é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus, é o Criador do céu e da terra, aquele que rege o universo, aquele que tem as rédeas do universo nas suas mãos, aquele que está sentado no seu alto e sublime trono, aleluia, aquele que é santo para sempre, aleluia. A ele seja dada a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. A ele seja dado o domínio, o poder, aleluia, pelos séculos dos séculos e eternamente. E amém, e amém, e amém. Glória a Deus, aleluia. A ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque não existe outro Deus além dele. Não existe outro além de ti, Senhor, que transforma o nosso deserto em mananciais de águas, que transforma a nossa habitação de chacal, Senhor, em lugar que vem florescer, que vai dar erva com canas e juncos, aleluia, que transforma o nosso caminho, que outrora era um caminho de iniquidade, em caminho santo, aleluia. Senhor, e o imundo não vai passar por ele mais, porque agora, Senhor, nós mudamos de mentalidade, nós mudamos de pensamento, agora nós produzimos para o reino de Deus, aleluia. Então que nessa noite, querido, meu amado, minha amada, você possa colocar a esperança, toda a esperança do teu coração nas Escrituras, porque Paulo diz que as Escrituras sagradas, elas foram escritas para nos dar esperança, aleluia, esperança. E a tua tribulação produz esperança, e a tua aprovação produz esperança, produz perseverança, paciência e por fim
esperança, aleluia. Então saiba de uma coisa, irmãos, permaneça neste caminho santo, porque o Senhor quer produzir através da tua vida. O Senhor quer continuar escrevendo a tua história, aleluia. Então, em nome de Jesus, lembra dessa profecia, o reinado e a grandeza do Messias, aleluia. A glória e a grandeza do reinado do Messias, o nosso Salvador, o nosso resgatador. Ele venceu. Quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele dá o próprio exemplo. Ele não dá exemplo de ninguém. Ele fala: eu venci. Mas como que ele venceu? Sendo crucificado através da cruz, aleluia. A cruz foi o triunfo. A cruz é o palco do amor. A cruz é o púlpito do grande pregador, aleluia. Então que nesta noite você possa, irmãos, ficar com essa palavra no teu coração e não perca a tua esperança, porque Ele virá e vos salvará. Ele virá com vingança de Deus, com recompensa de Deus. Ele virá e salvará os seus, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que Deus possa nesta noite mais uma vez, durante essa mensagem, fortalecer a tua fé nesta noite, amém? Pai, nesta noite eu quero te agradecer, Deus, por esta mensagem, Deus, abençoada, mensagem que tocou o nosso coração, que nos faz pensar, que nos faz saber quem somos nós diante do Senhor, Deus. Nesta noite, essa mensagem, Deus, é um alimento, Deus, que nós precisamos para andar nessa caminhada com o Senhor, Deus. Prepara, Senhor, uma noite de descanso, Deus, uma quinta-feira mais que abençoada, e que nós possamos nesta noite estar sempre em Tua presença, porque é necessário nesta noite, Pai, o homem e a mulher estar sempre ligado com o Senhor. Nos leva de volta para a nossa casa, debaixo da Tua presença, Pai, e no sábado estaremos aqui mais uma vez para voltar ao Senhor. Amanhã, Deus, eu apresento o culto de amanhã no Sol Nascente, mas estaremos ali no Sol Nascente, escutando ao Senhor em espírito e verdade. Amém, igreja? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, não somente hoje, mas por toda a eternidade, que você diga nesta noite. Amém. Deus o abençoe em nome de Jesus.